Sejam muito bem-vindos a mais um empolgante espetáculo do futebol brasileiro. Esta é a primeira vez que esse formato, que nós chamamos de debate documentário, ou se você preferir, de debate documentado, vai ao ar. É uma mistura de debate de ideias e pesquisa de imagem, onde a força do visual vai bater bola com o impacto dos argumentos. O tema é a paixão nacional, o futebol, e seus namoros com a arte, a cultura e o jeito de ser do Brasil. Um pouco antes da última Copa, o Sesc reuniu craques da música, da literatura, do cinema e da universidade num debate sobre arte e futebol. E o time logo mostrou sua força. Olha, futebol é irresistível. O menino chama os maiores astros do mundo para jogar com ele, né? Machucou a perna, chegou na cidade interior, pegou um time, isso aí vira um filme. Quem joga bem, e sobretudo depois quem passa por um time, e finalmente por um time grande, é um personagem de ficção acabado. Ele está pronto. Algumas coisas que a gente atribui muito ao futebol brasileiro são universais, né? O futebol pode ser jogado em prosa e em poesia. Além do debate, o Sesc também promoveu shows e apresentações de dança que falavam de futebol. O que poetas, bailarinos, cineastas, intelectuais e músicos vieram dizer e mostrar, falando de futebol, interessa a todos nós. São visões do Brasil, intuições que revelam como é o nosso futebol, nossa vida, nossa história e até aquele Deus que dizem é brasileiro. Quem sabe exista um Deus mais popular, por sobre a luz do sol, que goste de jogar bom futebol, que faça um gol de mão da zona do Agrião, gritando que foi de cabeça pra ser campeão. Mas o que será que os artistas veem de verdade no futebol brasileiro? O primeiro a abrir o jogo é o cineasta Hugo Giorgetti. Eu só vejo outra coisa além do futebol do campo. Aliás, o futebol do campo qualquer um vê, né? O que está um pouco por trás dele me parece mais interessante, acho. Aliás, muito mais interessante o futebol jogado no campo, que está meio ruim, né? Quem rebateu essa bola foi José Miguel Wisnik. Eu acho que no Brasil talvez se escreva menos sobre o futebol do que o assunto mereceria, por causa, em parte, de uma certa resistência, a ideia de que não é um assunto nobre. Isso não se justifica a ideia de que o futebol não seja objeto de estudo, de reflexão, tanto histórica, sociológica, quanto estética e filosófica. O futebol, ao mesmo tempo, envolve gente, tanto em campo quanto em torno do campo, fora do campo. Quer dizer, o futebol é um foco de interesses que se multiplicam numa escala assim impressionante. Por que tanto interesse se dá em volta dessa coisa? O que é essa coisa que provoca isso? Há uma certa dificuldade de entender por que o futebol produz esse efeito mundial, de se tornar, na verdade, a linguagem mais irradiada no mundo inteiro, atravessando continentes, classes sociais, faixas etárias, etnias. E a Copa do Mundo é o rito da humanidade, ou seja, é aonde todo mundo se confronta, se vê e ao mesmo tempo se congraça, e tem violência e ao mesmo tempo tem a superação da violência. Por que isso acontece, né? Isso é uma coisa que também está visível no campo, mas ao mesmo tempo invisível.
porque como a gente não sabe exatamente por que isso acontece. É parecido com a música. A música também provoca, ela está dizendo coisas, mas não está dizendo com palavras. É uma linguagem não verbal que tem o enorme poder de ativar em todo mundo sentidos, né, que estão ali e que a gente não sabe exatamente o quê. Exato, amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção, e eu não sou melhor em nada, se muito for eu sou um tostão. Exato, amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção, e eu não sou melhor em nada, enquanto for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão. É indiscutível. Hoje o futebol é o esporte mais visto e praticado em todo o mundo. Mesmo assim, poucos falam de seu valor como refúgio da liberdade criativa. Eu acho que uma das coisas que faz essa força do futebol é o fato de que o futebol, tal como foi inventado na Inglaterra, assim, é entre os esportes modernos o que tem mais espaço para a criação, o devaneio. Os esportes que são possíveis nos Estados Unidos são esportes onde a contabilização é cerrada. Ou seja, a jogada acontece, ela imediatamente tem um significado numérico ou topológico. São sempre ataques e defesas em jogadas parceladas que sempre decidem. Mas também vôlei e basquete tem uma temporalidade comprimida, ou seja, o tempo concorrencial é como na vida propriamente moderna, no sentido de que a concorrência é cerrada e você está sendo a cada momento avaliado. Isso eles entendem. Eles não entendem que um jogo termina em 0-0 e também que ele tenha uma narrativa de 90 minutos em que tantas coisas que acontecem ali você não pode traduzir em número, né? O futebol guardou uma margem de uma coisa rural. Ele se dá ao ar livre. Pode se chover, vai fazer parte do jogo, se nevar, vai fazer parte do jogo, a lama faz parte do jogo, o morrinho artilheiro faz gol. Ou seja, isso é diferente dos esportes pavimentados, em espaço curto. E isso, eu acho que permitiu que ele fosse reapropriado em culturas diferentes, que passaram a ter o que dizer, né, a partir disso. O futebol, que nasceu em inglês, virou coisa brasileira. Para usar a ideia da antropofagia de Oswald de Andrade, nós devoramos o futebol e fizemos dele coisa nossa, para mostrar artes nossas, de um jeito muito nosso. O cineasta Pasolini, não é? Em suma, o Pier Paolo Pasolini, em 1971, escreveu um pequeno texto sobre futebol, logo depois da Copa de 70, e dizia que o futebol pode ser jogado em prosa e em poesia. Que os alemães e os ingleses jogavam em prosa realista, que os italianos jogavam em prosa estetizante, e sul-americanos, especialmente brasileiros, jogam em poesia. Isso é uma ideia interessante porque ele especificava essa coisa dizendo o seguinte: passes triangulados que vão levando em direção ao gol e um cruzamento para finalização é uma jogada previsível, mas que pode ser eficaz. Ela é um discurso em prosa e o gol pode ser como se fosse o resultado, a conclusão de um raciocínio, não é? Em que você constrói uma argumentação e chega a uma conclusão. O problema deles não é que não seja previsível, é que seja eficaz. E futebol em poesia, diz ele, é uma espécie de aproximação em ondas, em que as jogadas podem surgir de diferentes lugares, imprevisíveis, e a criação de espaços onde eles não existiam. E eu acho que uma coisa que poderia se acrescentar a essa ideia dele é que funciona por elipses.
Ou seja, é um discurso que, como poético,